Horóscopo para o dia 12 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta segunda-feira terá de aprender que nem tudo deve ser da maneira que deseja, e exigir perfeição demais, seja a sua ou pelo que vier a conseguir, poderá provocar discussões desnecessárias. O importante será não ater aos detalhes, mas ao que realmente interessa. Às vezes uma coisa é perfeita para determinada situação, mas não há problema se surgirem outras que servem, resolvendo ele. Adotar a postura de colocar especificidade apenas vai torrar a paciência dos outros, quando tudo poderia ser resolvido numa boa. Isso vale também para suas ações, onde poderá se sentir frustrado por não conseguir fazer algo da maneira que gostaria, mas servir do mesmo jeito. O feito é melhor que o perfeito. Touro. É possível que algo surja em sua segunda-feira que faça seu coração bater mais forte e querer se entregar de corpo e alma, seja um objeto, uma tarefa ou uma pessoa, mas que talvez seria interessante agir com cautela, não se atirando tanto, pois pode ser que as coisas não sejam tão belas como se demonstram. É um dia em que contar com a intuição será primordial, pois, por mais que a aparência seja atraente, é possível que algo te diga que há coisa errada, conseguindo sentir certo desconforto. Em outras palavras, se não ficar esperto, poderá cair facilmente no canto da sereia. Para garantir, se algo te chamar bastante atenção ao ponto de querer se jogar de cabeça nele, tente se segurar e até mesmo esperar até terça-feira, pois é comum que situações que tentam pescar ingênuos precisarem de urgência, não escolhendo uma vítima específica, o que te dará tempo de saber o que há por trás daquilo por alguém ter caído, ou, se ninguém cair, certamente a postura da isca vai mudar para uma forma mais agressiva ou apelativa, o que vai acentuar que algo não está certo. Gêmeos. Poderá nutrir alguma preocupação em relação ao ter que se expressar em determinadas situações, acreditando que mesmo com sua habilidade de comunicação, sente receio de ser compreendido, talvez pelo público ou pelo clima que espera encontrar, e por conta disso decidir apelar para a espiritualidade, pedindo ajuda e proteção para que consiga fazer isso da melhor maneira possível. Realizar tal atitude será excelente por si só, pois haverá a tendência de se sentir mais calmo, o que influencia na confiança. No entanto, é possível ir além. Alguns fatos poderão ocorrer que, se estiver atento, poderá utilizar para quebrar o gelo, e assim realizar o que precisa ser feito de forma mais natural e leve. Essa é como aquelas típicas situações em que se sente uma tensão em falar com alguém, por serem todos desconhecidos, mas basta acontecer alguma coisa na presença de todos para começar a falar sobre aquilo, e quando menos se percebe, já está conversando sobre outras coisas. Aproveite tais situações. Câncer ou Caranguejo. Oportunidades de ouro poderão aparecer para você nesta segunda-feira, e de maneira bastante fácil de ser percebidas e reconhecidas, mas que de tão fácil que vão se mostrar, deverá ter o cuidado para não se dispersar e empurrar com a barriga, deixando para depois. Não digo que todas vão ser oportunidades únicas, mas é certo que quanto mais demorar, é possível que outros vejam e consigam aproveitar o melhor, enquanto você fica com o resto. Portanto, seria interessante não marcar bobeira e se colocar em movimento, até porque se vier a fazer isso, será capaz de atrair outras coisas que poderão fazer com que tenha melhor aproveitamento dessas oportunidades.
Não que não vá acontecer se deixar para depois, mas certamente agir cedo vai fazer com que tenha benefícios melhores e maiores. Leão. Há a tendência de que venha a perder alguma briga que você defendia com certo fervor, e que se não for capaz de se acalmar, poderá realizar julgamentos equivocados a respeito de sua causa, acreditando que foi vítima de uma opressão que não existe. Quando queremos que nosso ponto de vista seja aceito, não desejando se aprofundar mais nele, seja por conveniência ou por pura preguiça, é natural que tentemos forçar a barra, e assim uma hora as coisas saiam do controle, e é aí que surgem os momentos oportunos para corrigir. Alguns tendem a enxergar porque alguém torceu contra ou porque houve sabotagem, já outros conseguem compreender que foi um toque do divino mostrando que o que acreditava não tem fundamento, ou que até possui, mas que não está firmemente embasado por não levar em consideração outros fatores. Os que conseguem entender, que é a postura mais madura, procuram se aprofundar no que deu errado e verificar seu conjunto de crenças, de modo que faça as alterações necessárias, tornando sua base mais sólida. Já os imaturos preferem continuar a se espernear, mantendo a mesma postura incompatível, tentando fazer dar certo, e assim permanecem quebrando a cara sucessivas vezes. Em outras palavras, sua segunda-feira será um chamado ao amadurecimento, pois há alguns valores seus que precisam ser melhor analisados, para assim possuir algo que tenha solidez real. Virgem. Sua segunda-feira poderá te chamar para ter aquela conversa séria consigo mesmo, verificando o que te desagrada, e a partir daí ter um norte para alcançar seu ideal. Você poderá olhar para seus sentimentos em relação a determinadas coisas que acontecem contigo, procurando identificar a causa. Porém, apenas tome o cuidado para não enxergar o outro como a origem, pois se você atrai, é porque de certa forma vibra isso. E outra coisa que também seria interessante observar é a questão material, sejam objetos ou seu próprio corpo, pois este é um dia que poderá ser bastante útil para dar fim em coisas, ou ao menos tomar a atitude de se livrar, como os quilinhos a mais. Quando se fala do material, muitas vezes caímos na tentação de apenas priorizar a aquisição, mas não o descarte, sendo que às vezes, o próprio incômodo pela presença de algo que não serve mais ou que nos desagrada é o que impede de atrairmos coisas novas. Por exemplo, se possuímos uma mobília quebrada que fica jogada num canto da casa, é natural que olhemos para aquilo e nos sintamos mal, mas que nada vai adiantar se não for descartado ou ao menos consertado, sem falar que podemos ver até outras coisas que gostaríamos de comprar, mas que deixamos de lado por não haver espaço. Porém, se o espaço da mobília quebrada fosse desocupado, poderia haver uma reorganização de suas posses, de modo que abrisse espaço para coisas novas. Aliás, isso não serve apenas para a matéria, mas também com padrões de pensamento, que influenciam diretamente na forma como vibramos. Em outras palavras, verifique o que você possui que não te agrega mais, te fazendo apenas se sentir mal, pois a partir do momento que conseguir se livrar, seja jogando fora ou doando, será natural que consiga enxergar outras coisas melhores que poderão ocupar o lugar vago. Libra ou Balança. Sonhar é algo bastante agradável, e realizar os sonhos é algo desejável, mas talvez você devesse nesta segunda-feira verificar certos excessos que tem aplicado a eles, de modo que não venham a te causar problemas. Alguns dos sonhos são possíveis de ser realizados por completo, já outros não,
por não serem compatíveis com a realidade, embora sirva de inspiração para encontrarmos saídas. O problema é que poderá, se não tiver cuidado, de alimentar aspectos que, em teoria, são belos, mas que não seja possível aplicar na prática, ou que até é possível parcialmente, mas os efeitos serem mais maléficos que benéficos. Esse é um dia que seria interessante colocar seus pés no chão, destrinchando seus sonhos e separando o que é possível do que é impossível, além do que deve ser firmado do que deverá servir apenas como inspiração. Para ficar mais claro, vou pegar o exemplo de uma pessoa cujo sonho é voar. Ela pode realizar tal feito através de um avião, mas ela poderá querer fazer isso sozinha, sem equipamentos muito grandes e que te desse certa autonomia, como o Superman. Se ela recusar o prático pelo ideal, saltando do 10º andar de um prédio, é morte na certa. Porém, se ela pegar o aspecto de voar com mais autonomia como inspiração, poderá recorrer aos propulsores da NASA, que já foram utilizados até no desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro, para realizar tal voo, chegando o mais próximo do método de voar do super-herói. Escorpião. Você poderá partir para a tendência de manipular pessoas ou situações, mas que apesar de parecer uma excelente escolha, poderá apenas atrasar sua vida, deixando passar excelentes oportunidades. Muitas das vezes em que tal artifício é utilizado, normalmente é por perceber inconscientemente a superioridade alheia ou o medo de perder, e por isso sente a necessidade de controlar tudo a todo custo. O problema de quem controla é que é o primeiro e mais controlado da situação, onde terá de controlar não apenas a si mesmo, mas todas as outras rédeas que está a segurar. Porém, em alguns momentos, surgem algumas oportunidades que podem ser únicas, e elas exigem o desapego para poder aproveitá-las, mas aí vem o medo de perder o controle e entrar no verdadeiro caos, que não deixa de ser mais a projeção do caos interior no exterior. Com a atitude de não largar, se perdem as oportunidades e passa a culpar seus controlados porque não conseguiu aproveitar, quando, na verdade, foi você quem não se libertou soltando as rédeas. Portanto, ao enxergar tais possibilidades nesta segunda-feira, seria uma boa olhar com toda a sinceridade do mundo para a sua realidade, verificando se realmente vale a pena continuar se prendendo a algo com medo de que tudo saia de seu controle em vez de aproveitar o que a vida te oferece. Se for capaz de praticar o desapego, poderá ter a chance de aproveitar o melhor da vida. Caso contrário, seu medo de perder apenas vai atrair mais perda, e seu desejo de controle apenas te dê mais para controlar, e assim se torna mais controlado pelo que pensa controlar. Sagitário. Você poderá ter nesta segunda-feira uma excelente oportunidade de escrever novos capítulos de sua história, principalmente referente àqueles em que se culpa por ter fracassado no passado, o que te faz não aproveitar oportunidades semelhantes que surgem, ou que, mesmo que aproveite, faça com tanto medo que o padrão se repete. É natural que em tais situações se entre parecendo que está com uma tonelada nas costas, pois, pelas experiências passadas, já acredita que vai dar errado, e assim coloca menos vontade que o necessário, e assim o passado se repete. Nos casos mais graves, apenas de aparecer a oportunidade na frente, começa a passar o filme em sua mente do fracasso que teve, e em vez de seguir em frente, prefere virar as costas e sair correndo como se tivesse visto um fantasma. Porém, se situações semelhantes vierem a aparecer para você neste dia,
seria interessante mudar a postura, com o intuito de conseguir um resultado diferente. Adotar a postura de se ver como alguém que já conseguiu costuma ajudar bastante, inclusive fazendo agir com mais vontade, afastando a atitude derrotista cuja única serventia é trazer mais derrotas. Poderá conseguir de primeira ou não, mas certamente vai conseguir ir mais longe a cada vez, pois vai ganhar mais confiança, e aquele fantasma que você via vai desaparecendo de sua frente, enquanto o alcance de seu objetivo fica cada vez mais perto. Muitas das dificuldades que possui não são reais, mas que de tanto alimentar elas, acabou por tornar verdade para você, mas que basta uma mudança interna para que toda essa ilusão de impossibilidade se desmanche, e consiga aproveitar mais da vida. Capricórnio. Você conseguirá nesta segunda-feira se conectar com sua paz interior de maneira inconsciente, mas saber realizar isso conscientemente será importante para receber ajudas nos momentos mais oportunos. Isso porque a capacidade de se manter em tranquilidade de alguns capricornianos, em alguns momentos, é complicada, pois o realismo acaba por muitas vezes descambando para o pessimismo, e assim a paz vai para o espaço, o que é curioso para alguém que é tão determinado, que somente é possível por ter uma forte paciência, que é uma das principais características capricornianas. É possível que venha a deparar com algumas situações que, num primeiro momento, te tirem do centro, ou fazendo entrar em desespero. Porém, se souber se manter em paz, poderá perceber que o que parece de alguma forma algo grande, é algo fácil de se resolver, muitas vezes já possuindo a solução em si mesmo, ou conseguindo enxergar alguma maneira bastante simples de dar um fim ao problema. Fique tranquilo, pois mesmo que aparentemente não haja o que te ajuda a resolver, fatalmente acabará por atrair a solução. Aquário. Seu senso de responsabilidade nesta segunda-feira estará bastante forte, mas precisa tomar cuidado para não exagerar nele, caso contrário, poderá se ver metido em diversas situações, de modo que não tenha qualquer prioridade, e assim, acabe por não fazer nada, ou um pouco de tudo, mas sem a devida qualidade. Tudo bem que aquarianos possuem a tendência de resolver os problemas do mundo, servindo como um verdadeiro libertador. No entanto, as causas são tantas que, se desejar se dedicar a todas, não vai dar conta. Seria interessante se perguntar se não está na hora de organizar o que é mais prioritário e o que pode ser deixado para depois. Por mais que tenha firmado compromissos, seja com outras pessoas ou apenas contigo, não há nada de errado em se dedicar em poucas coisas ou apenas uma por vez, de modo que a qualidade seja mais priorizada que a quantidade. Se lembre que você é o responsável por sua vida, e como amante da liberdade, possui o direito de viver da maneira que quiser, de preferência, observando sua integridade, tanto física como mental. Numa dessas, poderá até perceber que há responsabilidades que tenha abraçado que, na verdade, são de outros, e você está se matando enquanto outros não estão fazendo a parte deles. Isso vale também no caso de ajudas, pois uma ajuda efetiva não ocorre apenas quando se faz algo por outra pessoa, mas quando a outra também faz por ela mesma. Caso contrário, há apenas desgaste de uma parte e as duas não evoluem, o que seria o ideal, e o fato de conseguir observar a ocorrência disso vai permitir dar um basta, tirando o peso de suas costas e fazendo com que o outro tente evoluir. Peixes. Você poderá lidar com novas situações nesta segunda-feira,
e isso vir a te incomodar um pouco, mas também terá potencial para conseguir resultados bastante satisfatórios se não deixar-se intimidar. Seja por imposição de circunstâncias ou por livre e espontânea vontade, poderá entrar em situações em que terá de fazer coisas que não está tão habituado, o que de início dá um certo friozinho na barriga, mas bastará ter um pouco de dedicação e confiança para chegar onde deseja. Aliás, algo que poderá te ajudar bastante será olhar para os que fazem ou que já fizeram, tirando por base. Apenas tome o cuidado para não esperar ter os mesmos resultados dos mais experientes logo de cara, vindo a desanimar por não chegar ao nível deles. Pelo contrário, encare como aprendizado, e seu aperfeiçoamento virá com a prática. Eles também passaram pelo mesmo estágio que você estará, e foi a mente determinada e focada deles que os fizeram conseguir com facilidade. Invista tempo e energia nisso que logo isso será bastante natural para você. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.